Olá, galera do Master OAB, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, coordenador de metodologia de estudos, e nós vamos falar hoje de um assunto que é muito importante, que é como montar o seu cronograma de estudos perfeito. O que a gente mais quer que aconteça com você nesta época, se preparando para o exame da ordem, que você arrebente na prova. A gente quer que você se dê muito bem nessa sua preparação para a prova. Tendo dito isso, o que você precisa primeiramente entender agora, a partir desse instante, é que a gente vai começar a criar sempre uma estratégia para poder assistir aula, isso mesmo. Melhor coisa que você pode fazer nesse instante é começar a aprender a como assistir aula corretamente. Então, nesse instante, eu vou pedir para você fazer o seguinte: enquanto você está assistindo a esse vídeo, você vai nesse instante silenciar o seu celular, isso mesmo. Se você está assistindo a esse vídeo, por exemplo, já se preparando para estudar, você vai fechar a porta do seu quarto, você vai se isolar de qualquer e outra conversa e de qualquer outro movimento e barulho. Daqui para frente, nós vamos entender que toda vez que formos assistir uma aula, nós temos determinados objetivos de aprendizagem a cumprir. Isso mesmo. Isso você pode fazer, inclusive, não só com o seu professor te orientando, mas você mesmo definindo. O que eu quero ao assistir esse vídeo? O que eu quero ao assistir a esta aula? Pois então, o grande objetivo deste vídeo que você está assistindo é que você comece a identificar cada vez mais a prioridade dos seus estudos. Exatamente isso. Toda vez em que você for estudar, existe um assunto prioritário. Nesse instante, nessa uma hora e meia de estudos, eu estou focando este determinado tópico, este determinado conceito. Se você fizer isso daqui para frente, você vai começar a reparar que você vai ter muito mais resultado nos seus estudos, ok? E como segundo objetivo de aprendizagem, você vai trabalhar essa relação questão-tempo. Isso mesmo. Sabe o que acontece muitas vezes? Vários alunos mostram que dominam um determinado conceito, uma determinada matéria, mas quando vão executar uma questão, acabam travando na dificuldade que aquela questão tem. Pois então, daqui para frente você vai começar a controlar muito mais a questão do relógio. Quanto tempo você está gastando para realizar cada exercício? E o terceiro objetivo de aprendizagem que a gente vai ter neste vídeo é que você invista um pouco mais na solução das suas dúvidas. Da minha experiência de professor, estou cansado de ver aluno que fica empurrando com a barriga aquela dificuldade que apresenta na hora de resolver o exercício. Isso daqui para frente não vai continuar mais. Ou seja, nesse vídeo de hoje você aprende junto comigo a montar o seu cronograma de estudos e a vencer, a passar dessa dificuldade de como resolver suas dúvidas. Eu queria que você aprendesse também no vídeo de hoje a evitar um pouco mais as distrações na hora dos estudos. Ao mesmo tempo, que você estudasse com muito mais intensidade. Vários alunos às vezes me perguntam: Valadares, o que é melhor? Ficar trancado no quarto estudando 2, 3 horas direto um determinado tópico ou estudar em menor quantidade de tempo, fazendo mais fragmentações de estudos? Eu voto a segunda opção. Muito melhor que você, na verdade, faça mais fragmentações de estudos para justamente você conseguir implementar intensidade nos seus estudos. Para isso, eu já sugiro que você faça, que você construa o que nós chamamos de metas diárias e metas semanais. O que isso significa na prática? Que você resolva fazer o seguinte: bom, nesse dia eu tenho tantas horas de estudos e vou dividir. Minha meta é trabalhar esta outra matéria. Por dia eu vou estudar, analisar de 2 a 3 matérias. Eu começo a acreditar que estudar mais do que 4, 5 matérias num dia só, o resultado acaba sendo muito pequeno. O que você vai encontrar então nesse vídeo que eu vou te mostrar a partir de agora? Você vai começar a aprender a medir os seus esforços. Isso mesmo. Você vai começar a controlar: peraí, hoje eu tenho tantas horas livres e tantas horas que eu vou ocupar para colocar os meus estudos. Você vai começar a medir isso. Quanto tempo que eu dediquei, quanto tempo que eu tenho para fazer isso? Muitos alunos acabam apresentando uma não performance correta de estudos porque não param para planejar, porque não param para calcular anteriormente quanto tempo útil de estudo eu tenho para empregar determinadas matérias. Então você deve estar reparando agora na imagem que está aparecendo a data de início, a data de término do seu projeto. Você precisa, na verdade, de um período de tempo do projeto, desde o instante em que ele começa, desde o instante em que ele termina. Você já
sabe mais ou menos quando a prova do exame da ordem vai acontecer. Você já sabe então, por exemplo, quanto tempo você tem de agora, quando você está assistindo a esse vídeo, até o momento em que a prova vai acontecer. Por causa disso, você vai começar a partir de agora a criar uma estratégia de estudos. Aluno, para um pouco. Não dá para conceber você montar um cronograma de estudos se você também não tem uma estratégia de estudos. Olha essa imagem que está aparecendo agora na tela para você. Você está vendo um exemplo que a gente criou em que a gente está mostrando o seguinte: direito tributário, você tem 1h30 para estudar. Isso é uma coisa que você definiu. Se você quiser colocar 2 horas para estudar direito tributário, nenhum problema. Isso é apenas um exemplo. Se você reparar no diagrama, a gente mostra para você que você tem 20 minutos para estudar a teoria. Peraí, Valadares, eu preciso estudar a teoria toda de novo? Você vai confirmar aquilo que você já assistiu na aula, ok? No caso, a teoria é para relembrar. Você vai pegar aquele tópico, aquele conceito que você reservou para estudar esta semana, neste horário específico, e vai relembrar em 20 minutos. Na sequência, a gente separou para você realizar exercícios em 50 minutos. Se você perceber, se você reparar, mais do que o dobro do tempo de ler teoria é fazer exercício. Aluno, nesta reta final em que a gente se encontra para o exame da ordem, é muito importante que você realize exercícios. Valadares, de onde eu vou fazer esses exercícios? Exercícios de provas anteriores. Nada melhor do que treinar a partir do que já aconteceu, de como isso já caiu. E se você reparar, a ênfase tem que estar na parte prática. Por isso, 50 minutos de exercícios. Com mais 20 de teoria, eu tenho 70 minutos, restando 20. E no nosso diagrama, voltando para ele, você vai reparar que a gente separa 15 minutinhos para você corrigir as questões. Volta para cá para você entender uma coisa. O que seriam 15 minutos corrigindo os exercícios? Você precisa entender onde você errou, o que você errou. Em que medida eu, na verdade, percebi que o meu erro não está na teoria em si, foi a abordagem do exercício que me fez errar, foi a interpretação do enunciado, foram aqueles advérbios colocados que me fizeram ter dúvida na hora de responder. Então aqui vai uma dica preciosa. Na hora que você estiver corrigindo, pega um lápis, pega uma caneta, pega um bloquinho de estudos do lado e assinala o motivo pelo qual você errou e corre atrás desse motivo. Não deixa essa dúvida enrolar, não deixa ela ir crescendo. Isso vai acabar te atrapalhando no desenvolvimento dos estudos. E se você voltar para o nosso diagrama, você vai fazer um intervalinho de 5 minutos para você poder estudar melhor. E aí, a gente vai para o item mais importante desse nosso vídeo. Você precisa aprender a se organizar. Você tem que saber se organizar. Então vem o que a gente prometeu. Como montar um cronograma de estudos perfeito! E aí tá aparecendo na tela para você o que é de mais importante, um modelinho de cronograma que nós criamos para você. Claro que eu preciso nesse instante fazer uma ressalva. Valadares, eu não me encaixo perfeitamente nesse dia que você calculou aí, não tem problema. Isso aqui, na verdade, é uma diretriz modelo para você tentar seguir, mas você vai adaptando à sua realidade. Vamos supor que você não acorde neste horário, você, pelo contrário, acorda mais cedo. Que bom! Acordar mais cedo é muito melhor. E você quer acordar mais cedo para começar a estudar mais cedo. Faz as adaptações necessárias nesse cronograma. O que eu quero te mostrar, acompanha comigo aí na tela, que se você começa a semana, por exemplo, estudando o Estatuto da OAB e reservou para isso 1h30, depois você faz o intervalinho, você volta e você vai voltar lá para você 15 minutinhos de intervalo, estudar Direito Constitucional. Se você reserva 2 matérias, que ao meu ver já são 2 matérias relativamente pesadas para a segunda, que bom! Você lembra daquela técnica que a gente já ensinou em outros vídeos chamada de top heavy? Foi isso que a gente sugeriu na montagem desse cronograma. Começa pesado, segunda, terça, quarta e vai aliviando, tentando aliviar o esquema de quinta para sexta. E isso, mais uma vez, você vai montar conforme a sua disponibilidade, conforme a sua agenda. Vamos continuar a segunda-feira? Só que o que eu queria que você prestasse muita atenção é o tempo que nós reservamos para você almoçar, para você relaxar. Tem momento para você fazer, inclusive, resumo da teoria. Momento para você fazer os exercícios focados daquelas matérias da manhã que você estudou. Depois você vai refazer exercícios e vai ler parte da matéria para entender por que você errou aquele conceito, aquele tópico. Aluno,
Segue essa linha de raciocínio que você vai ver que isso vai te trazer um resultado muito bacana, muito legal, muito positivo. Mas vamos continuar na segunda-feira? Depois você vem para o que a gente chama de assistir videoaula. Vamos supor que você estudou de manhã um conceito lá do Estatuto da OAB e na hora que você foi realizar o exercício você teve dúvida. Não tem problema, você vai assistir a uma videoaula sobre aquele conceito para você dirimir, para você solucionar, para você terminar com aquela dúvida que você tinha. Logo depois, um intervalo para você se sentir um pouquinho livre, é o momento de você pegar o seu celular, é o momento de você entrar um pouquinho na internet, é o momento de você fazer uma ligação. Antes você estava focado nos estudos. Logo depois o que tem? Mais estudos. Aí a gente vem lá no horário de 18 às 19h30 para você estudar direito. Depois você tem direito ambiental. Depois você tem, por exemplo, o momento de você começar a relaxar, que já é o momento de você começar a direcionar o fim do dia, o fim da noite. Nesse momento deve estar pintando uma dúvida para você. Olha para cá, aluno. Nesse momento você deve estar perguntando assim: Valadares, e se eu sou aquele sujeito que rendo muito mais à noite? Até porque eu trabalho na parte da manhã ou eu estudo em outro lugar de manhã, não tem problema. É só você ir empurrando essas caixinhas que a gente separou mais para a parte da tarde, mais para a parte da noite e você termina o seu horário de estudos mais tarde, na hora que você achar melhor. O grande detalhe é que a gente sugere que só estudar e não reservar um tempo adequado para o descanso não funciona. Eu sei que a gente está nas imediações do exame da ordem, eu sei que a gente precisa ver muito conteúdo, mas ao mesmo tempo eu também reconheço que a gente não é máquina, então a gente tem que separar o tempo exato dos estudos e o tempo exato do descanso. Para terminar, eu queria que você voltasse a observar esse nosso cronograma. E aí depois de você reparar de segunda a sexta, a programação é relativamente igual, né? A forma como a gente divide. Mas se você repara no nosso cronograma sábado e domingo, é tempo de descanso? Nada disso. Sábado e domingo é tempo de estudo também, só que mais controlado. Olha o que a gente indica para você fazer no sábado. Que você faça provas antigas, provas anteriores, questões de outros anos. A gente sugere que você faça um intervalinho depois do almoço e volta para leituras atuais. E eu queria que você reparasse no dia de sábado que tem leituras atuais, 1 hora mais ou menos, ou meia horinha. Depois vem assim, atualidades mais leituras de blogs. Você deve reparar que no Master OAB a gente tem análise dos fatos atuais, análise de leis, análise de certos contextos momentâneos que a prova da OAB pode cobrar de você. Então é esse o momento que você vai reservar na sua semana para estudar esses tópicos. Em seguida, a gente chama uma lacuna de extra. O que é esse extra? Vai que durante a semana você teve um imprevisto. Super natural você ter imprevisto. Isso acontece comigo, com você, com o seu professor, com todo mundo nós temos os imprevistos. Reserve esse tempinho de imprevisto então para você resolver no sábado. Claro que você não pode tratar os imprevistos como se fosse já um subterfúgio de que você vai ter problema e você tem um sábado à tarde para compensar. Não. Até porque se você tiver cumprido tudo bonitinho durante a semana, use esse tempo para descansar ou para aprofundar um determinado conceito que você quer estudar um pouco mais. E o que eu faço no finzinho do sábado? Estou livre, posso relaxar um pouco. Vou sair com os meus amigos, vou sair para namorar, vou sair para me divertir, porque eu mereço um pouco. Volto no domingo, mesmo esquema de estudos de manhã, estudar assuntos da semana pela parte da manhã. À tarde, depois do almoço, eu posso reservar para eu estar livre. Mas olha o que te aguarda no domingo à noite. Aprofundamento. Escolher uma matéria no espaço de 1h30. Você tem 1h30 para aprofundar um determinado conceito. Vamos supor que para você, um calo no pé do exame da ordem seja o assunto, não sei, direito penal. Escolhe para fazer um aprofundamento de direito penal no domingo à noite, por 1h30. Lembrando que durante a semana você já estudou essa matéria, você está apenas aprofundando. Voltando, pessoal, a ênfase desse nosso cronograma é que você consiga reservar o tempo em que você estuda, faz exercício, mas que você também faça intervalos. Fazer uma coisa de cada vez. Essa é a grande mensagem que a gente quer passar para você neste vídeo. Assim, você vai ter melhor absorção, mais retenção daquilo que você está estudando. Tomara que daqui para frente você siga essas nossas dicas do cronograma de estudos e você vai ver que você vai ter muito mais resultado prático na hora dos seus estudos. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa dica, é só você se inscrever no nosso canal para continuar recebendo muitas outras, tá? Agora eu tenho uma surpresa para você. Se você quiser assinar o nosso site, é só você clicar nesse canto aqui que eu reservei um desconto muito especial para você. Tudo certo? É isso. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau!